Suicídio, a Bíblia aprova ou reprova? Será que suicídio realmente é pecado? Me responda uma coisa, um cristão que ele comete o suicídio, ele perde a salvação? Existe suicídio na Bíblia? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema Valores Cristãos. E hoje chegamos à lição de número 6. A lição de número 6 tem como título Ética Cristã e o Suicídio. É isso mesmo. Hoje nós vamos abordar a questão do suicídio à luz da Palavra de Deus. E para isso nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 31, do verso 1 ao verso 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, do verso 1 ao verso de número 6, aonde encontra a nossa leitura bíblica em classe. Só lembrando, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, você que é novo aqui, eu sou Fábio Segantin. Aqui do lado tem um botão de inscrever-se. Se inscreve aqui. Assine também o sininho de notificação, porque todo vídeo que eu postar você recebe em primeira mão. E não esqueça também de curtir o vídeo. Se não gostou, também dá o seu dislike, que não tem problema nenhum. E não deixe de mandar o seu comentário aqui para nós, tá bom? Queridos, então hoje vamos falar sobre um mal silencioso. Hoje iremos abordar um mal que tem assolado de forma silenciosa inúmeras famílias no Brasil e ao redor do mundo. Então hoje nós vamos falar de algo que não grita, algo que não demonstra, algo silencioso. É como um mineirinho, né? Vem comendo pelas beiradas. Na hora que você menos imagina, ele chegou aí, né? A paz para os mineiros que me acompanham, tá? Ou seja, é calado, é quietinho, ninguém ouve a voz. Você não sabe que ali mora um potencial, uma pessoa potencial para cometer um suicídio. Então, o suicídio, ele é um mal silencioso, ele é uma voz que nós não ouvimos, é silenciosa, ou seja, é um mal que infiltrou dentro da nossa sociedade e que tem destruído, que tem esmagado inúmeras famílias. Então hoje nós vamos falar do suicídio. Talvez você possa estar se perguntando, Fábio, para que falar sobre suicídio se nós hoje somos cristãos? Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você. Esse tema, ele é atual e ele é urgente. Sabe por quê? Porque ele não está somente na sociedade. Se ele estivesse só na sociedade, já era um ótimo motivo para eu e você estivermos debatendo sobre esse assunto. Mas ele chegou também nas nossas igrejas. E você sabia que o primeiro suicídio no Novo Testamento aconteceu no meio entre os pastores? Você sabia disso? Isso nós vamos ver aqui nessa videoaula. Então, esse tema ele é urgente e atual. Não menospreze esse tema. Precisamos falar dele sim. E o primeiro tópico diz assim: o suicídio nas Escrituras. Nesse primeiro tópico nós vamos mostrar 5 casos de suicídio no Antigo Testamento e um caso no Novo Testamento. Então, ponto primeiro. Suicídio no Antigo Testamento. Nesse ponto o autor nos mostra 5 casos de suicídio no Antigo Testamento. Pastor, teve suicídio na Bíblia? É claro que teve, queridos. Teve no mínimo, né? Teve 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Então quem é que cometeu suicídio no Antigo Testamento? O nosso autor coloca em primeira mão Sansão. Embora ele mesmo reconheça que Sansão não se suicidou, o que aconteceu ali foi um ato de heroísmo. No meu ponto de vista, Sansão,
Aí muitos vai falar, mas Sansão pecou. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Ele pecou, eu sei disso. Né? Quem de nós não pecamos? Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele peca, ele se redime daquele pecado, ele se arrepende daquele pecado, porque, presta atenção, ele não entraria na galeria dos heróis da fé se ele fosse um homem contaminado excessivamente pelo pecado, se ele vivesse na prática do pecado. Porque, presta atenção, eu e você, nós não pecamos? Ou vai dizer que você não peca? Ah, não cola. Você não me pega não, meu querido. Você não me pega não, minha querida. Nós pecamos, mas existe uma diferença entre nós e alguém que vive na prática do pecado. Tem pessoas que vivem na prática do pecado. O pecado é a sua razão de vida. A minha razão de vida, nossa razão de vida, não é o pecado, é a presença de Deus. Como eu ministrei em aulas anteriores, em outro trimestre, o pecado na minha vida, ele é um acidente de percurso. Ele não é a razão da minha vida. Ele é um acidente no meu percurso. Porque o meu percurso é cumprir o meu chamado e o meu propósito. Foi o caso de Sansão. Ele morre, ele tinha consciência de que naquele ato ele iria morrer. Mas ele iria cumprir também o seu propósito. Tá? Então o autor disse que foi 5 casos de suicídio. Na verdade eu entendo como 4. Eu não posso classificar Sansão cometendo um suicídio, tá? Como nós entendemos hoje, tá? Por uma desilusão, por falta de arrependimento. Não, Sansão se arrependeu. Sansão tinha plenamente com entendimento do seu propósito, tá? O segundo caso que nós temos, e aqui, no meu ponto de vista, o primeiro caso clássico de suicídio, é o caso de Samuel, está no livro de Samuel, é o caso de Saul e o seu escudeiro fiel. Todos nós sabemos que, diante de uma situação caótica, ele preferiu que o seu escudeiro pegasse a lança e o matasse. E o escudeiro disse, eu não vou fazer isso não, Saul, de forma alguma. Aí Saul pega a espada do seu escudeiro e crava nele mesmo. E ele morre. Ou seja, ele cometeu suicídio. Tá? Aí o seu escudeiro, vendo isso, também se matou. Também cometeu suicídio. Ou seja, o primeiro caso clássico então na Bíblia é de Saul e o seu escudeiro. O terceiro caso, que no nosso estudo aqui seria o quarto, né? O quarto foi Aitofel, que era um conselheiro de Absalão. Ele também cometeu suicídio. Aí depois nós temos o quinto caso no Antigo Testamento, que foi um rei, por nome de Zinri. Zinri também cometeu suicídio. O que eu quero que vocês entendam, tira Sansão, tanto Saul como seu escudeiro, tanto Aitofel como Zinri, todos eles cometeram suicídio. Como? Qual foi a raiz? Por que eles cometeram suicídio? Porque eles estavam em aperto, porque eles estavam desorientados, porque eles estavam sofrendo forte pressão externa e interna. Ou seja, o que motivou eles não foi alegria e não foi a prática de cumprir um propósito, mas foi, sabe o que? Agonia. Foi falta de arrependimento, falta de estabilidade espiritual. Então todos esses homens cometeram suicídio porque eles estavam desestabilizados, estavam fora do seu propósito. E no momento de euforia, no momento entre aspas, de insanidade, eles cometem então um suicídio. Tá? Então nós vimos 5 casos no Antigo Testamento que, no meu ponto de vista, Sansão não cometeu. Ele não está nessa modalidade porque ele estava cumprindo um propósito. E depois nós vamos ver a modalidade de suicídios. Tá? E depois nós temos no Novo Testamento. Quando eu falo em suicídio no Novo Testamento, você pensa em quem? Isso mesmo. Quem? Judas. Então, olha que interessante. Eu classifico Judas, tá? A morte de Judas, o suicídio de Judas, foi o primeiro caso de suicídio dentro da própria igreja. E vou muito mais além, como eu disse na introdução.
Judas foi o primeiro caso de suicídio entre os pastores, entre a liderança da igreja. Porque quem era Judas? Judas era alguém que cuidava das finanças do ministério de Cristo. É um homem que foi chamado, fazia parte do colegiado apostólico. Um homem que vivia com Cristo, ouvia os seus ensinamentos, mas ele suicidou-se. Então perceba, por isso que eu disse na introdução que esse tema é urgente e atual, porque ele inaugurou o suicídio entre a classe de pastores e de líderes. E você acha que nunca mais nenhum pastor se suicidou? Recentemente nós tivemos o caso do pastor da Madureira, da Assembleia de Deus da Madureira do Rio de Janeiro, que cometeu o suicídio. Ou seja, então isso para nós é um alerta. Esse tema ele é atual. E é tão interessante que no caso de Judas, ele preferiu o suicídio do que o arrependimento. O problema dele não era exatamente o pecado dele, mas o problema, eu sei que todo pecado tem uma consequência, isso é inegável, querido. Não vai falar, dizer que eu estou falando de heresia aqui não, pelo amor de Deus. O pecado tem a sua consequência. Mas o problema é que ele não se arrependeu do seu pecado. Porque se ele tivesse se arrependido, haveria perdão para ele. Sim, senhores, sim, senhoras. O problema é que ele preferiu o suicídio do que o arrependimento. O ato de Judas foi um ato onde ele banalizou a vida, e presta atenção no que eu vou dizer, o seu chamado. Ele banalizou a vida e o seu chamado, porque ele só tinha chamado porque ele tinha vida. Sem vida não teria chamado. Então ele tirando a vida, automaticamente ele banalizou também o seu chamado. Ponto de número 3, o suicídio no mundo. Vamos falar de forma muito simples e rápida, mas de forma muito urgente e verdadeira, como que está o índice de suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, existe, nos últimos 50 anos, cresceu o número de suicídio em 60%. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio e outras 20 milhões de pessoas pensam em suicídio. E eu quero propor um desafio para você. Esse tema é atual e urgente, não brinque com ele. Pega uma caixinha no início da escola dominical, durante a semana, mas coloca no início da escola dominical uma caixinha aonde os irmãos vão responder com sim ou não. Só isso, ele vai escrever um papel, sim ou não, se eles já pensaram em suicídio. Pede para eles colocarem, irmão, você vai escrever sim ou não só. Se você já pensou em suicidar-se, sim, não. Nunca pensei, então você escreve não. Aí, depois de uns 20 minutos que a aula estiver rolando, você abre essa caixinha. Você pega e contabiliza numa lousa, num papel, os números de sim e os números de não, que eu tenho certeza que vocês vão ficar assustados, em alguns casos, da quantidade de sim que vai aparecer. Se tiver apenas um sim, isso já é motivo de nós batalharmos, orarmos, lutarmos para preservar a vida de nossos irmãos. E você que nunca pensou nisso, ei, a Bíblia diz, quem está de pé, cuide, olhe para que não caia. Você pode ser a próxima vítima. Esses dias eu disse uma coisa aqui em casa e depois eu me arrependi. Porque eu moro no 3º andar aqui no meu apartamento e de frente do meu apartamento, esses dias um senhor, nós ouvimos um grito, uma mulher entrou dentro da casa, voltou chorando, desesperada, e depois aí a notícia chegou até nós, aí deu polícia, deu tudo, um senhor de mais de 70 anos de idade. A filha dele entra dentro da casa e encontra ele enforcado. Ele se suicidou-se, porque a sua esposa tinha falecido recentemente, ele não conseguia mais viver sem ela, e ele preferiu, com quase, eu não sei se exatamente, ele tinha uns 70 anos de idade já, ele se enforcou, ele cometeu suicídio. Então não brinque com esse tema. E eu disse, esse mal não me pega. Depois eu parei e falei, eu estou errado, eu não posso falar disso daí não. Eu não posso falar assim, porque a vida é uma roda gigante. Uma hora eu estou lá em cima, uma hora eu posso estar lá embaixo. E na hora que eu estiver lá embaixo, isso talvez pode querer rodear a minha cabeça. Mas eu tenho que clamar pelo sangue, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá?
E olha que outro dado interessante da OMC, da OMS, a cada uma pessoa que cometeu suicídio, ela afeta de 6 a 10 pessoas. Então olha que interessante. Então se 1 milhão de pessoas comete suicídio, imagina só, de 6 a 20 milhões de pessoas são afetadas. Queridos, isso é um dado alarmante. E olha que interessante, e os índices mais altos não está nos países pobres. O índice mais alto de suicídio não está nos países mais pobres, não. Está nos países de primeiro mundo. Sabe com o que eu aprendo isso? A questão não é financeira somente. Sabe onde está o problema? Na alma humana. Nós, seres humanos, estamos enfermos dentro das nossas almas. Sabe que o ser humano está precisando da gloriosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo invada a nossa vida, para que esse tipo de sentimento não bata no nosso coração. Porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a razão da minha vida não é o dinheiro, a razão da minha vida não são bens materiais, a razão da minha vida é a presença de Deus no centro da minha existência. Isso é fantástico, querido. Tópico segundo, os tipos de suicídio. Queridos, então no tópico 2 vamos falar sobre os tipos de suicídio. Segundo o nosso autor, existem 3 tipos de suicídio. O primeiro suicídio é o suicídio convencional. O que é o suicídio convencional? É aquele que é motivado pela cultura do país, ou seja, é cultural. Ou seja, aquele determinado país ou aquele determinado grupo de pessoas aceitam ou toleram tipos de suicídios em momentos específicos da vida. Tá? E aí o nosso autor cita 2 casos culturais. Os casos do esquimós, que vive lá no extremo norte, tá? No Canadá, no Alasca, na Groenlândia e assim por diante. Eles vivem lá. Existe hoje aproximadamente 150 mil, tá? Pessoas dessa etnia. Então os esquimós, eles aceitam, eles toleram em um momento específico da vida o suicídio. Tá? Eles aceitam essa prática para os idosos e para os incapacitados. Tá? Não estou falando que está certo isso daí, pelo amor de Deus. Isso é um dado cultural. Tá bom? Temos no Japão também essa prática. Os japoneses que me perdoam, eu não sei falar em japonês. Eu acho que a expressão é harakiri. Harakiri. Eu acho que é harakiri. Se tiver algum japonês aí, pode mandar um feedback aqui. Pastor, você errou na minha pronúncia. Não é harakiri, é harakiri. Sei lá como que fala isso daqui, tá? Eu acho que é harakiri, tá bom? Essa é uma outra prática muito comum dentro... não é comum, é aceita pelos japoneses. Já viu aqueles filmes onde os samurai, eles pegam uma espada e ele está lá... E aqui, ó, e se mata, tá? Isso é uma prática, tá? Ou seja, aceita e tolerada, em nome da honra, em nome do respeito, porque ele se sentiu desonrado. Quando a honra dele é afetada, eles cometem esses tipos de atos, tá? Então isso é cultural, tá? No meu ponto de vista, pode ser cultural, mas não é bíblico, é reprovado. Ok? No meu ponto de vista, eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a cultura não pode ser maior do que as Sagradas Escrituras, tá bom? No ponto 2, suicídio pessoal. Aqui, essa prática não envolve cultura, como no primeiro, no suicídio convencional. O suicídio pessoal, ele é muito comum na onde? No Brasil, por exemplo. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, cerca de 32 pessoas se matam todos os dias. Então dá uma média de 11.680 pessoas por ano que cometem suicídio. Então, mas por que as pessoas cometem? Não tem uma causa definida sobre isso. Os motivos são os mais variados. Problema financeiro, problema conjugal, a mulher separou, ou vice-versa, um namoradinho, a namoradinha, ou seja, algum problema que ele está passando, uma doença que ele recebeu, a notícia que ele está com uma doença, aí o cara vai lá e se mata. Eu estava voltando em dezembro agora, 4 meses atrás, do Guarujá, meu carro deu um problema, aí foi chamado o guincho, aí o guincho estava me contando que ele parou, quem já foi no Guarujá sabe que tem
tem umas áreas lá que é um precipício. E aí tinha um carro parado, eles recebeu a notificação, ele foi lá ver, o carro não só estava aberto e a pessoa não estava lá. E depois ele recebe a notificação no rádio que aquela pessoa tinha se jogado num precipício. E entraram dentro do carro e tinha um bilhete que ele não culpava nem a família e nenhuma outra pessoa. Ele mesmo se culpava. E ele era um engenheiro. Ele cometeu suicídio. Ou seja, os motivos são os mais variados possíveis. Então essa é uma modalidade pessoal. Você decide cometer um ato desse. Perdeu o emprego, o cara se mata. É o suicídio pessoal. E tem o suicídio sacrificial, tá? Que conhecido como a morte em prol dos outros. É o famoso herói. Por exemplo, o bombeiro tá pegando... Lembra das Torres Gêmeas? Que começou a pegar fogo? Tá pegando fogo, meu amigo. Tem gente saindo e os bombeiros estão entrando. A possibilidade de eles morrer é enorme, mas eles entram para salvar a vida de outro. Tá? Ou seja, no caso dos policiais, dos bombeiros, eu coloquei aqui também no caso dos agentes humanitários, soldados em missão, missionários, e eu não vou espiritualizar, mas sociologicamente, o caso de Jesus. Ele sabia que o propósito da vida dele era morrer. Ou seja, ele morreu em prol de um propósito. Tá? Ele morreu em prol de um propósito. Ele cometeu suicídio? Não, Fábio. Não, ele entregou a sua vida. Mas ele sabia que ele ia morrer, ele sabia. Ele sabia. Então ele morreu em prol de um propósito. Foi o caso de Sansão. Ele sabia que se derrubasse aquilo. Jesus tinha motivos humanos para reverter aquela situação. É claro que tinha. Ele podia fazer um motim, uma revolução, e ter aquele brigueiro. Ele podia morrer, mas de uma outra forma. Na guerra ele poderia morrer, por exemplo. Mas ele preferiu entregar a sua vida e morrer sem causar tumulto para as outras pessoas, mas causar dentro de nós a maior de todas as experiências, que foi o nosso novo nascimento. Tópico terceiro, posicionamento cristão para o suicídio. Ponto 1. O posicionamento teológico. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia valoriza o que? A vida. E nunca vai valorizar a morte. Nunca vai valorizar a morte. Um cristão que suicida, ele perde a salvação, querido, não compete a mim e nem a você julgar. Tá? O problema que eu ouço muito na internet são pessoas julgando os outros. Se ele cometeu um suicídio, querido, presta atenção no que eu vou dizer. Não cabe a mim julgá-lo. O que eu não posso fazer é como alguns pastores estão fazendo, defendendo o suicídio. Sabe por quê? Porque se tem pessoas com a alma enferma e ele ouve uma besteira dessa, o que ele faz? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha própria vida mesmo. Querida, a Bíblia não é plausível nesse assunto. Então compete a Deus julgar. A minha obrigação é valorizar a vida, é lutar pela vida. Irmão, vem aqui, vamos abraçar, vamos lutar a vida. Ela está difícil, mas estamos juntos. Estamos juntos e misturados, meu irmão. Eu não tenho muito, você também não tem, mas aquilo que eu tenho eu vou repartir com você. Nós estamos juntos, estamos nessa. Não, querido, enquanto tem vida, tem esperança. O problema é que tem pastores banalizando a vida. E compete a Deus esse julgamento. Compete a Deus esse julgamento. Então vamos, o quê? Valorizar a vida. Vamos valorizar a vida. No ponto 2, o nosso autor ele cita 5 motivos éticos para não cometermos suicídio. O primeiro, quem comete suicídio, ele banaliza a vida e ele afronta a Deus. O segundo ponto, quem comete suicídio, ele viola o mandamento. Qual é o mandamento? Amar os outros como a si mesmo. Se você pensa em suicidar-se, como que você vai amar alguém? Porque se você não está amando nem a você mesmo, então eticamente você está descumprindo esse mandamento. A terceira ideia que o autor nos mostra que quem comete suicídio é um ato egoístico, porque você pensa só em você, você não pensa no sofrimento alheio, na tua esposa. Já imaginou o trauma que o teu filho vai pensar, vai ficar? O trauma da tua esposa? A gente às vezes é egoístico, pensando só em nós, mas temos que pensar no próximo, porque isso é bíblico. A quarta ideia do posicionamento ético, porque eu não posso me suicidar, sim?
porque ele inverte os valores da vida. E um dos valores da vida é preservá-la. Eu jamais posso não preservar a vida, motivar a não preservação da vida. Eu preciso preservar a vida. Então a quarta ideia, eu inverto os valores da vida, que é a ideia de preservar. E eu falto confiança em Deus. E o quinto posicionamento ético para manter a vida e contra o suicídio é que quem faz o ato do suicídio é um ingrato. Ele tem a ingratidão ao doador da vida, porque Deus te deu uma vida com propósito. Se você tira a sua vida, você está antecipando, você está cortando, melhor dizendo, o propósito para que você nasceu. Você não nasceu para tirar a sua própria vida de forma banal. Você nasceu para cumprir um propósito maior, que é o propósito de Deus. E eu termino essa aula dizendo o seguinte: por pior que esteja a tua situação, valorize a vida. Valorize a vida. Deus está no controle e uma hora a tua história vai mudar. Sabe o que precisa? Eu e você valorizar a vida, confiar em Deus, porque o milagre vai acontecer. Viva a vida. Até semana que vem. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua história, o teu chamado, a tua casa, a tua empresa. E até semana que vem, querendo Deus.